Vamos, estamos chegando. Vamos lá, galera. Estão conseguindo ver a tela direitinho aí? Sim. Show. Então vamos lá, ó. Sei. Oi? Sei. Tô Show. conseguindo ver a tela. Show. Beleza. Então, ó, para a gente terminar, falta do número 1 ao número 6. Nós já fizemos do número 7 até o número 12. Certo? Conferido aí? Então vamos brincar um pouquinho. Olha só. Aponte as relações entre cafeicultura, Primeira Guerra Mundial, né, que se processou entre 1914 e 1918, e industrialização brasileira, particularmente na região sudeste, nas primeiras décadas do século XX. É como se eu pedisse para vocês escrevessem, que vocês escrevessem um texto, para vocês escreverem um texto, tá? E nesse texto, vocês precisavam obrigatoriamente relacionar esses tópicos que estão apontados aí, então destaque. Relacionar cafeicultura, Primeira Guerra Mundial, industrialização brasileira, desenvolvimento na região sudeste, início, né, nas primeiras décadas do século XX. Tá legal? O que a gente tem que entender? O Brasil é um país de industrialização tardia, também chamado de industrialização recente ou novo país, né, industrializado. De fato, o Brasil vai se industrializar, vai iniciar, né, vai ter seu advento do processo de industrialização de forma tardia, quando a gente compara ao que aconteceu, por exemplo, né, com um processo iniciado com a Inglaterra no final do século XVIII, espalhado para outras porções da Europa no início, né, do século XIX, França, Bélgica. Já na segunda metade do século XIX, foi a vez de territórios como nós conhecemos hoje, né, o que nós chamamos hoje, né, de Itália, de Alemanha, tá? São regiões que se unificaram ali nos anos 70 do século XIX, 1870, 1871, tá bom? Um transbordamento, né, para outros continentes, né, como no caso o europeu, transbordamento do continente europeu, como no caso para a América e para a Ásia, com destaque aí para os Estados Unidos e para o Japão, né? Os Estados Unidos aceleram o seu desenvolvimento industrial depois da sua guerra de secessão, certo? E o Japão ali tem um marco, né, muito significativo que foi a chamada Revolução Meiji. O Brasil ele só vai reunir todas as condições necessárias para o seu advento industrial nos anos 30 com Vargas, né? Vargas assume a chefia do executivo brasileiro depois de um golpe, né, que é chamado aí de Revolução de 30. E Vargas, ele vai querer modernizar o Brasil. E modernizar o Brasil para Vargas era a mesma coisa que industrializá-lo, né? Então nós temos a mudança, né, de uma orientação agroindustrial, que prevaleceu até então, desde o período colonial, passando pelo período imperial e pela primeira parte aí da nossa história republicana, e mudando, né, para uma lógica urbano-industrial, trazendo mudanças significativas, né, de forma estrutural, tá certo? E o Brasil, então, começa no seu desenvolvimento, no primeiro momento, sem indústrias de base, né, aquelas indústrias de base, aquelas indústrias pesadas de bens de produção, que são necessárias para que outras indústrias, outros ramos industriais, outros tipos de indústrias possam existir. A nossa primeira indústria de base foi a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi instalada em Volta Redonda. Isso no início dos anos 40, tá? Isso no início dos anos 40, no contexto ali de Segunda Guerra Mundial, que também foi extremamente importante para o Brasil. O Brasil entra na guerra, depois de muito titubear ali, de que lado que ia entrar na guerra, na Segunda Guerra Mundial, se do lado do eixo, né? Roma, Berlim, Tóquio, o eixo Roberto, Itália, Alemanha e Japão, né? Uma pegadinha, um macetezinho para vocês aí, eixo Roberto, Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Alemanha e Japão. Ou do lado, né, dos chamados aliados, formados ali principalmente por Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, né? A França estava ocupada pelo exército, foi ocupada, né, pelo exército francês já nos anos 40, já no início ali, tá, dos anos 40. E era um momento de guerra, né? Tanto a Primeira Guerra Mundial como a Segunda Guerra Mundial foram importantíssimas, né? A questão não fala de Segunda Guerra Mundial, a questão fala aqui sobre a Primeira Guerra Mundial, certo?
vão chegar questões aqui que a gente vai ter que falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá legal? Beleza? Por que isso? As principais potências industriais envolvidas na guerra, o Brasil teve dificuldade de comprar, né, tudo aquilo que ele necessitava, e o Brasil teve um estímulo, então, para uma produção interna. Durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive, o Brasil vai exportar bens de consumo, principalmente ligados ao setor têxtil, né? E com isso o Brasil foi acumulando divisas. O que são divisas? Divisas, né, são saldos positivos na balança comercial internacional de um país. E o Brasil foi, né, acumulando divisas, somando a isso uma política nacionalista de Vargas, né, com um estímulo muito grande para uma produção interna, para substituir, né, partes daquilo que se importava, daí o nome, né, de política de substituição de importações, que vai ganhar um novo patamar, aí, uma nova etapa a partir de Getúlio Vargas. Tá bom? Mas voltando para a questão. O fato do Brasil só, né, ter iniciado a sua industrialização nos anos 30, isso não quer dizer que o Brasil não tivesse indústrias. Quando a gente fala que o Brasil inicia a sua industrialização nos anos 30, como eu falei para vocês, é o momento onde nós temos, né, a reunião de todas as condições necessárias para o advento do processo industrial. Mas o Brasil tinha indústrias, inclusive, né, apresentou momentos de surtos industriais. Entre os principais momentos, a gente pode destacar um contexto ali que, inclusive, vocês já estudaram, que se dá na segunda, né, no segundo período imperial, ali, no chamado, né, o período imperial, ele é dividido em primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Então, durante o período do segundo reinado, durante o período de Dom Pedro II, nós vamos ter mudanças importantes, né? Como a tarifa Alves Branco, de 1944, onde o Brasil apresentando uma balança comercial muito negativa, né, muito deficitária, principalmente em relação ao comércio com a Inglaterra, visto, né, que a Inglaterra tinha um peso, né, industrial muito forte. O Brasil eleva os tributos, as taxas alfandegárias sobre certos produtos, né, tanto produtos que o Brasil já produzia, como produtos, né, que o Brasil ainda não produzia. Isso para tentar equilibrar as contas. Isso trouxe um estímulo, né, maior para a produção no Brasil. E depois, em 1850, nós temos a lei Eusébio de Queiroz, que vai confirmar o fim da escravidão, certo? Perdão. Vai confirmar o fim do tráfico de escravos, né? Lembre-se que a escravidão só vai ter seu fim em lei em 1888, com a Lei Áurea, tá? Mas é uma lei de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que confirma, né, o fim do tráfico intercontinental de escravos. Isso trouxe, né, algumas mudanças, como, por exemplo, muitos empresários investiam pesadamente no tráfico de escravos, no contrabando, né, eram comerciantes de almas. Então, eles se viram, né, sem o seu principal e lucrativo empreendimento. E, ao mesmo tempo, nós temos uma transição, né, progressiva, lenta, gradual, de uma mão de obra escrava para uma mão de obra livre, inclusive com teor assalariado, né? É importantíssimo isso. E é nesse contexto que surgem figuras importantes, empresários importantes, empreendedores importantes, e o mais famoso foi Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá. Barão de Mauá vai se tornar um dos homens mais importantes do segundo reinado, no momento ali do segundo reinado, se tornando, né, um empresário de maior pompa, de maior prestígio. Ele vai ser responsável por empreendimentos ligados à ferrovia, né, a trazer o telégrafo, a ferrovia, trazer o telégrafo, a iluminação pública, né? Vai ter fábricas. Ele queria seguir, o exemplo dele era a Inglaterra. Ele fez parcerias com o capital produtivo inglês, com o capital financeiro inglês, né? Ele abriu o primeiro banco privado, né, no Brasil, certo? Então, nós temos ali um importante surto industrial, tá legal? Mas o Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá, ele quebrou. Ele encerra a sua vida ali empresarial quebrado. Por quê? O ambiente não era favorável. O Brasil tinha uma orientação, né? Tinha uma orientação agroexportadora, né? A elite política brasileira predominantemente era voltada para a agroexportação, era controlada por grandes senhores, né? Grandes latifundiários, grandes senhores de terras, grandes produtores agrícolas, sobretudo o café.
que era o principal produto de exportação, se tornou o principal produto de exportação, né, durante o período imperial brasileiro. Era chamado de ouro verde, né? A Primeira Guerra Mundial foi importante também. O momento onde as principais potências industriais estavam envolvidas no conflito, certo? Que contou, inclusive, com a participação dos Estados Unidos no finalzinho da guerra. E com isso o Brasil teve dificuldades de produzir. Então o Brasil foi obrigado a comprar, né? Teve dificuldade de comprar, né, os produtos, e o Brasil teve um estímulo para uma produção interna. Então foi um momento de crescimento do número de indústrias, de aumento do número de trabalhadores, né, nas cidades, trabalhadores ligados às indústrias. Essa realidade, né, que nós analisamos aqui a obra de Tarsila do Amaral, Operários, de 1933, olha, que nós analisamos, né, na questão número 11, tá certo? Agora, fazendo uma relação entre café e indústria, o que vai acontecer? O desenvolvimento industrial brasileiro, na virada do século XIX para o início do século XX, ele vai se aproveitar da infraestrutura deixada pelo café. Como assim, Rômulo? Ferrovias, né? Infraestrutura portuária, bancos, né? A concentração de pessoas, tá bom? Os trabalhadores, de mercado consumidor, ou seja, toda aquela infraestrutura que foi criada, foi desenvolvida ou foi impactada, né? Foi estimulada pela atividade cafeira, ela vai ser apropriada, vai ser auxiliada, vai ser um auxílio, uma base para o desenvolvimento industrial, tudo bem? Então a indústria vai se aproveitar de uma infraestrutura que não foi criada para ela, mas para o café, tá certo? Principalmente os capitais, ou seja, alguns senhores de terras passaram a pegar uma parcela dos seus lucros provenientes desse comércio, né, do café, e passam a aplicar na indústria. Passam a aplicar esses capitais na indústria, passam a investir nas indústrias. Então, dentro da infraestrutura cafeeira, talvez, né, o principal elemento aí que vai ser fundamental para o desenvolvimento industrial brasileiro vão ser os capitais. Tá legal? Beleza? Mas sem esquecer também da infraestrutura, né? Energética, de transportes, a concentração de pessoas, né? Nas áreas de cidade, que vão servir de mão de obra, inclusive imigrantes, né? Que vão servir de mão de obra especializada, tá? E também de mercado consumidor. Tudo bem? Então o Brasil, né? Passa a avançar nesse desenvolvimento industrial, mas que só vai ter a sua solidez, só vai ter a sua concretude, só vai ter o seu direcionamento a partir de Vargas. Tudo bem? Meus amores, deu para entender a relação entre cafeicultura, fornecendo infraestrutura, fornecendo capitais, né, com o desenvolvimento industrial? Deu para relacionar que a Primeira Guerra Mundial, um conflito internacional que envolveu grande parte das potências industriais, certo? O Brasil vai ter dificuldade de comprar produtos, então isso vai ter um estímulo para a produção interna. Aumenta o número de unidades, aumenta significativamente o número de unidades fabris, o número de fábricas, o número de operários, né? E, consequentemente, isso vai moldando a realidade brasileira, tá certo? Aonde que o café era mais forte? No Sudeste, né? Aonde que você tinha os principais empresários? No Sudeste. Aonde que você tinha um comando político? No Sudeste. Aonde que você tinha, né, o grosso da concentração populacional? No Sudeste. Por isso que Rio de Janeiro e mais tarde São Paulo, que supera o Rio de Janeiro, vão se apresentar como os principais destinos, né, das vindas, né, dos imigrantes frutos do êxodo rural, né, da migração campo-cidade. O desenvolvimento, né, das indústrias, a indústria vai ser a primeira atividade a criar emprego em massa nas cidades. Tudo bem? Até hoje, né, a concentração industrial é no Sudeste, embora desde os anos 70 passe por uma relativa desconstrução industrial. Tá legal? Beleza? Gente, deu para entender aí esses tópicos? Deu. Beleza? Vocês não precisam seguir o mesmo caminho que eu fiz. Não precisa. Imagina que vocês estão fazendo uma redação, um texto, né? Uma redação não dentro da formalidade, né? Mas um texto, vocês estão desenvolvendo um texto e obrigatoriamente vocês precisam, nesse texto, colocar esses pontos aqui,
principais e, ao mesmo tempo, obrigatoriamente, fazer a relação entre eles. Era o que se esperava da questão. Deu para entender a questão, gente? Questão número 1? Show? Sim. Tem certeza absoluta? Sim. Beleza. Então vamos para a segunda, tá? Explique por que o Brasil é considerado um país de industrialização tardia ou retardatária ou recente, né? O que significa? Como eu disse para vocês no início, né, na introdução da questão número 1, a gente vai perceber que o Brasil vai, né, se industrializar muito tardiamente, décadas depois, quase 100 anos depois, que o Brasil vai se industrializar quando a gente compara, né, a potências europeias, por exemplo. Tudo bem? Beleza? Então, por que o Brasil é considerado um país de industrialização tardia? Porque seu desenvolvimento industrial, seu processo de industrialização vai se iniciar tempos depois, tá, de outros países, os países centrais. Tudo bem até aí? Então, o Brasil vai entrar tardiamente em todas as etapas do desenvolvimento produtivo. Aqueles momentos de grande desenvolvimento que são chamados de revoluções industriais. Tá bom? A primeira revolução industrial ali iniciada com a Inglaterra, que tinha como base um tripé, que era, né, o setor têxtil, máquinas, né, produzidas, construídas com ferro, beleza? E a energia para movimentar essas máquinas era proveniente da energia a vapor, né, extraída a partir da utilização do carvão mineral. Já quando a gente fala de segunda revolução industrial, a gente já está falando de final do século XIX. Então, a gente já está falando, inclusive, de grandes concorrentes da Inglaterra, como o Império Alemão, como os Estados Unidos. É nesse momento que nós temos a introdução da eletricidade, né, do petróleo como força motriz, como combustível. Tá? É nesse momento onde nós temos as indústrias de base, como, por exemplo, as siderúrgicas. É nesse momento que nós temos o desenvolvimento das automobilísticas, e com isso nós temos, né, o motor a combustão, nós temos o telégrafo, né, nós temos importantes avanços nos meios de comunicação, nos meios de transporte. O Brasil também vai entrar tardiamente. Lembre-se que o Brasil só vai ter sua primeira indústria de base, como eu disse, a CSN, certo? No início dos anos 40. Tá? No início dos anos 40, no contexto aí da Segunda Guerra Mundial. Tá? Aí você pensa, né? Você pensa em termos temporais. Você pensa em termos temporais. Só em 1941 que nós temos a primeira indústria de base. Olha quantas décadas, né, nós estamos atrasados em relação aos pioneiros. E quando a gente fala de terceira revolução industrial, a gente fala, né, sobre a biogenética, a informática, a comunicação, a engenharia, a robótica, a química fina, os setores aeroespaciais. A gente que é desenvolvido ali no pós-Segunda Guerra Mundial, mas é difundido, né, mundialmente a partir dos anos 70, o Brasil também entrou tardiamente nessa sociedade da informação. Tá? Hoje, alguns países já vivem a chamada quarta revolução industrial, né? A revolução chamada de fábrica 4.0, as fábricas inteligentes, né? Com inteligência artificial, com grande automação, com grande robotização, né? Com a chamada internet das coisas, com uma necessidade absurda de transmissão e armazenamento de dados, tá legal? E o Brasil nem sonha em competir nesse cenário tecnológico, até porque o Brasil adota uma política de sucateamento educacional, de baixos investimentos em educação, né, de sucateamento das universidades públicas, federais, estaduais, dos institutos de pesquisa, né, com cortes de bolsas, com retração do orçamento destinado à pesquisa, e, consequentemente, o Brasil vai aumentando a sua situação de submissão, de dependência tecnológica e financeira em relação ao mundo. O Brasil não consegue superar seu estigma de subdesenvolvimento, né? E o Brasil torna-se cada vez mais atrasado em determinados aspectos quando consideramos, né, outros países. Então fica um abismo, né? O Brasil, uma das 10 maiores economias do mundo, possivelmente vai perder esse status, né, na sequência, como já apontam relatórios do FMI, do Banco Mundial, de organismos, né, supranacionais, mas é uma discrepância muito grande, um país que está lá na nona economia do mundo, mas que investe de uma forma pífia, né, em educação e desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Tá legal? Entender o porquê, né, o Brasil é considerado um país de industrialização, né, recente ou atrasada? Porque ele se industrializou tardiamente, né, tempos depois de outros países. Tá legal? Tudo tranquilo, gente? Sim. Sim. Beleza.
Show de bola.